Tem coisa que nem novela ousa inventar. E olha que novela já fez gente morrer e voltar, casar com a própria irmã e até trocar de corpo com o sogro. Mas esse caso aqui, esse é diferente. Porque ele não é só improvável, ele é impossível. Ou pelo menos era para ser. Tudo começou numa terça-feira nublada, daquelas em que o céu parece estar de luto. O vento assoviava pelas esquinas de São Paulo e o cheiro de pão queimado escapava de alguma padaria desatenta. E lá estava ele, terno italiano, sapato que brilha mais que consciência limpa e o celular sempre colado no ouvido. Vinícius Ferraz, CEO de um império. Homem mais jovem a entrar na lista da Forbes, sem herança, sem padrinho, só com frieza e cálculo. Fala, André, já comprou a fábrica da Tailândia? Ótimo! Se o sindicato encher o saco, manda fechar tudo e abrir no Vietnã. Gente que reclama é gente que atrasa. Foi nesse momento, parado no sinal da Rebouças, que ele viu 4 crianças, suadas, magras, maltripalhas, com cartazes feitos de papelão sujo, letras tortas e um olhar que não se aprende em escola nenhuma. Mas não foi a miséria que prendeu os olhos de Vinícius. Foi o espelho. Os 4, mesma boca, mesmo queixo, mesmo nariz fino e, meu Deus do céu, os mesmos olhos cor de âmbar, raros, quase extintos. Aquela cor que a mãe dele dizia ser olho de lobo com fome. Uma herança genética que só passava por linhagem direta. Direta. Ele tremeu. André, te ligo depois. Desligou, abriu o vidro, olhou fixamente para eles. 4 pares de olhos o encarando de volta. E então, o mais velho, talvez uns 10 anos, se aproximou e disse com a voz firme: "Moço, o senhor pode ajudar a gente a comer hoje? A gente não janta faz 2 dias." Vinícius sentiu o mundo girar. Não era pena, não era compaixão, era pavor. "Qual o nome da sua mãe?" ele perguntou seco. A resposta veio como um tiro no estômago. Sofia. Sofia Andrade. O sinal abriu, os carros buzinavam, mas Vinícius, ele ficou ali, estático, porque aquele nome ele não ouvia há 11 anos. E o detalhe que mais o assustava: Sofia Andrade era a única mulher que ele amou e que desapareceu sem deixar vestígio. Aquela noite, Vinícius não dormiu, nem tentou. O travesseiro parecia ter pregos, e o silêncio do apartamento de cobertura, aquele mesmo silêncio que ele dizia adorar, de repente virou um grito do passado. Sofia Andrade, a menina da periferia que o conquistou na época da faculdade. Enquanto os outros riam da calça jeans sorrada dela, ele se encantava com a cabeça erguida. Ela era firme, não se dobrava nem pro destino. Vinícius se apaixonou e jurou que casaria com ela. "Se a gente chegar junto no topo, juro que nunca te largo, Sofia." Ela riu naquele dia. "Você fala bonito, Vinícius, mas o mundo muda a gente demais." E mudou mesmo. Porque quando a empresa dele deu o primeiro lucro milionário, ela sumiu. Sem brigo, sem carta, sem despedida. Só uma mensagem no celular: "Não me procure." E ele não procurou. Não foi por orgulho, mas por medo. Medo de encontrar uma verdade que o destruísse. Mas agora? Agora 4 crianças com o mesmo olho que ele surgem do nada, com o sobrenome da única mulher que o fez chorar escondido. Isso não era coincidência. Era acerto de contas. Na manhã seguinte, ele voltou no cruzamento. Mesmo horário, mesmo lugar. Mas as crianças nada.
Sumiram. Droga! Murmurou enquanto chutava uma ladinha vazia. Voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Até que no quinto dia achou uma pista. O menorzinho, um garoto de uns 6 anos, dormia encolhuda num cobertor rasgado perto de um ponto de ônibus. Vinícius se aproximou. Ei, pequeno! Acorda! O menino se assustou. Tentou fugir, mas Vinícius foi mais rápido. Calma, não vou fazer nada. Só quero saber de vocês, da sua mãe, da Sofia. O menino parou. Olhou de novo para ele. Você é o homem do carro preto? O que tem o olho igual aos maços? Vinícius engoliu seco. Sou. E preciso entender o que está acontecendo. O menino puxou do bolso uma correntinha suja. Entregou nas mãos dele. Mamãe disse que se um dia a gente encontrasse um homem com aquela cara, era para dar isso. Vinícius abriu a mão. Era uma medalhinha de Santo Antônio. A mesma que lhe deu para Sofia no primeiro Natal juntos. Tinha até o nome dele gravado atrás. Não podia estar acontecendo. A mamãe disse que o senhor era um sonho que ela precisava apagar, mas que um dia o sonho podia acordar de novo. Foi ali que o chão cedeu. Porque naquele instante, Vinícius percebeu uma coisa. Ou aquelas crianças eram dele, ou o mundo estava brincando com o último pedaço do coração que ele jurava ter enterrado. Vinícius não perdeu tempo. Pegou o menino no colo, ignorando o terno de grife, e entrou no carro. Me leva até sua casa, agora. O garoto hesitou, mas mamãe disse que a gente não pode mostrar onde a gente mora, para ninguém. E se eu for alguém do passado dela? Vinícius rebateu. Então, você é o moço do retrato escondido? Silêncio. Silêncio tão espesso que dava para cortar com faca. O carro parou a poucos quilômetros dali, numa rua esquecida pelo tempo. Casas feitas com restos de outras casas, crianças brincando descalças com uma garrafa PET e um portão de ferro enferrujado, com uma placa pendurada de lado. Lar Esperança, abrigo infantil. Vinícius piscou várias vezes. Morfanato? O menino assentiu. A gente não mora aqui, mas a tia Ju deixa a gente dormir nos fundos quando tá chovendo. Dentro do portão, uma senhora baixinha, de coque grisalho, abriu os olhos em choque quando viu Vinícius. Você? Ele franziu a testa. A senhora me conhece? Você é o moço do retrato escondido. Sofia me mostrou a foto no dia que chegou aqui com os meninos no colo. Ela estava apavorada, machucada e com os olhos mais tristes que eu já vi. A cabeça de Vinícius girava. Onde ela está? Me leva até ela, por favor. Não posso. Ela me fez prometer e eu cumpro promessa até o último fio de cabelo. Mas então me explica, por que ela sumiu? Por que nunca me procurou? A mulher cruzou os braços como quem segura um segredo com medo que escape pelos lábios. Você não sabe mesmo, né? Saber o quê? Ela respirou fundo. Sofia fugiu porque tinha medo e porque achava que podia destruir tudo que ela ainda tinha de puro. Eu destruí? Eu amava a dona. Sim, e por isso mesmo. Porque o amor dela era tão grande que doía. E quando ela descobriu a verdade, achou que era melhor desaparecer do que te colocar contra a parede. Que verdade, minha senhora? Ela caminhou até um armário velho, abriu a gaveta e tirou um envelope amarelado. Isso foi deixado por ela. Disse que só podia ser entregue se você voltasse a procurar. Vinícius pegou o envelope. Tremia. Dentro tem a resposta que você procura, mas talvez não seja a que você quer. O papel estava dobrado, com a caligrafia que ele conhecia de cor. Vinícius, se um dia você estiver lendo isso, é porque algo mais forte que o orgulho te trouxe até aqui. Mas saiba, quando me afastei, foi por algo que nenhuma mulher gostaria de descobrir. E você foi traído como eu, pela mesma pessoa. No final da carta, uma única palavra escrita em letras maiúsculas. Mãe. Vinícius deixou o papel cair no chão.
porque naquele instante ele percebeu que o buraco era muito mais fundo e que o passado não estava enterrado, estava esperando a hora certa para se vingar. A caminho de casa, o celular de Vinícius caiu da mão 2 vezes. As mãos não obedeciam. A cabeça fervia. A última frase da carta queimava como fogo. Você foi traído pela mesma pessoa que eu. Sua mãe, a matriarca da família Ferraz. Mulher dura, sempre elegante, sempre controladora. Desde criança, Vinícius sentia que ela escondia algo, mas nunca ousou cavar fundo demais. Até agora. Ao chegar no apartamento, foi direto ao cofre. Lá estavam os exames antigos, planos de saúde, vacinas, até o teste de fertilidade que ele fez aos 24 por insistência da própria mãe. Leu o documento com os olhos vidrados. Baixa contagem espermática. Risco elevado de infertilidade. Não entendeu. Então pegou o telefone. Dr. Jorge, aqui é o Vinícius Ferraz. Preciso que venha até minha casa, agora, e traga um kit de DNA urgente. Agora, senhor. Mas agora, Jorge, e sem perguntas. Meia hora depois, amostras foram colhidas. Dos fios de cabelo que lhe guardou dos meninos, do lenço com o suor da criança que dormia no carro, e dele. Quanto tempo até o resultado? Perguntou com os olhos injetados. Com prioridade máxima, 24 horas. Na manhã seguinte, a notificação chegou. E junto com ela, o mundo desabou. Compatibilidade genética, 99,98%. Paternidade confirmada. Os 4? Todos? Mas o que mais o destruiu foi a observação ao final do laudo. Considerando o resultado e histórico clínico, indica-se fortemente que os óvulos e espermatozoides tenham sido manipulados em laboratório. Vinícius largou o celular. Laboratório? Manipulação? Então era isso. Eles não nasceram por acaso. Nasceram por decisão de alguém. E só uma pessoa teria o poder e a frieza para fazer isso. A própria mãe dele. O carro estacionou diante da mansão Ferraz, como um touro prestes a romper a arena. Vinícius saiu com os olhos de um homem que não quer respostas, quer confissão. Bateu na porta. A empregada hesitou. Dona Helena está em reunião. Vai estar em velório se não me atender agora. Entrou sem ser anunciado. A matriarca estava sentada numa cadeira de couro branco, tomando chá. Vinícius, que entrada é essa? Ele jogou os papéis na mesa. Explica! Agora! Ela não se abalou. Pegou os documentos com delicadeza, como quem folheasse um álbum de infância. Então, finalmente achou meus netos. Ele gritou, não são seus netos! Você fez isso? Sim, fiz. Silêncio. Não de surpresa, mas de horror. Ela continuou, calma como uma nevasca. Sofia ia te destruir. Ela te afastava dos negócios. Te deixava mole. Você não via, mas eu via. Então fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu legado. Você usou meus genes e os dela num laboratório. Paguei caro, mas garanti a geração futura da família Ferraz. E sem os sentimentos inúteis de vocês dois. Você é um monstro. Sou uma visionária. Ele caiu de joelhos, porque ali, naquela sala, descobriu que os filhos dele foram criados num mundo de escuridão, não por um acidente da vida, mas por um plano cruel feito por quem deveria protegê-lo. E a pior parte, eles nem sabiam quem eram. Ainda, o mundo de Vinícius parecia um castelo de areia levado por uma onda fria e amarga. Tudo o que ele construiu, todos os tijolos de orgulho, sucesso e independência não passavam de fachada, porque enquanto ele empilhava milhões, sua mãe empilhava mentiras. Sentado na calçada do orfanato,
Ele viu os 4 meninos jogando pedrinhas no chão, como se fossem qualquer criança comum. Mas não eram e nunca seriam. A mais nova, uma garotinha com trancinhas e o mesmo queixo fino dele, se aproximou. "Você tá triste, moço?" Vinícius olhou para ela e engoliu seco. "Tô tentando entender um monte de coisa, pequena." Ela sorriu, inocente como só quem não sabe o peso do mundo consegue sorrir. "A mamãe dizia que quando a gente tá triste, tem que pensar em nuvem fofinha e chocolate quente. Mas a gente nunca tomou um chocolate quente." Aquilo rasgou o peito dele como uma ravalha. "Qual o seu nome?" perguntou, com a voz embargada. "Clarinha. Você sabe quem eu sou, Clarinha?" Ela pensou um pouco, depois disse: "Você é o moço do retrato, da caixinha escondida. A mamãe deixava sua foto quando achava que a gente estava dormindo." O coração de Vinícius quase parou. "E onde está essa caixinha agora?" "A tia Ju escondeu quando a mamãe sumiu. Disse que podia ser perigoso." Vinícius correu até a diretora. Insistiu, suplicou, chorou. Ela foi até o fundo de um armário, retirou uma caixinha azul já desbotada. Dentro havia uma foto amassada dele com Sofia, uma pulseira de maternidade e um bilhete. "Se o amor renascer, que ele não repita os erros do passado. Não conte a verdade para as crianças antes delas estarem prontas. Proteja-as, mesmo de si mesmo." Assinado Sofia. Vinícius caiu de joelhos, porque ele sentiu ali, naquele instante. Ela estava morta. Ou se estivesse viva, estava ainda mais longe que a morte a permite. E aquele bilhete era sua última chance de redenção. Vinícius comprou um apartamento simples, mas aconchegante. Fez questão de deixar os quartos com camas coloridas, papel de parede com super-heróis e ursinhos. As crianças entraram desconfiadas, mas logo os olhos brilharam. "Isso tudo é pra gente?" perguntou o mais velho, Lucas. "É, sim, filho." A palavra saiu sem que ele percebesse. "Filho? Quer dizer, posso ser se vocês deixarem." Eles se entreolharam. Clarinha se aproximou, puxando a manga da camisa dele. "Você é nosso pai?" Silêncio. Ele se ajoelhou. "Sim, e demorei demais para descobrir. E mais ainda para merecer." Os 4 o beijaram ao mesmo tempo. Era um abraço torto, apertado, quente e cheio de perdão. Mas a felicidade durou pouco, porque naquela noite alguém bateu na porta. Um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha, com letras recortadas de revista, e dizia: "Eles não são seus, e se continuar vai perder tudo." E embaixo, uma foto de Sofia, viva, andando numa rua de outra cidade, com um olhar assustado e uma cicatriz no braço que ele não lembrava de existir. No dia seguinte, Vinícius contratou detetives. Rastros indicavam que Sofia havia sido vista no interior de Minas, trabalhando como cuidadora numa fazenda isolada. Mas cada vez que se aproximavam, ela sumia de novo. Uma das pistas levou a uma clínica psiquiátrica desativada. Lá encontraram prontuários falsificados, nomes trocados e uma ficha antiga com a foto dela sob o nome de Helena Souza. Diagnóstico: paranoia induzida. Internação forçada por risco familiar. Data de entrada: 2 dias após ela desaparecer da vida de Vinícius. Autorização de internação: assinada por Helena Ferraz, a mãe dele. Sofia havia sido trancada em hospital por ordem judicial, manipulada como louca, enquanto carregava 4 vidas no ventre. Vinícius explodiu por dentro. Ela não fugiu por covardia. Ela foi silenciada, exilada por amor. E agora, se estava viva, era uma mulher em fuga. Não da justiça,
mas do passado que a perseguiu com algemas invisíveis. Vinícius comprou um apartamento simples, mas aconchegante. Fez questão de deixar os quartos com camas coloridas, papel de parede com super-heróis e ursinhos. As crianças entraram desconfiadas, mas logo os olhos brilharam. "Isso tudo é pra gente?" perguntou o mais velho, Lucas. "É, sim, filho." A palavra saiu sem que ele percebesse. "Filho? Quer dizer, posso ser se vocês deixarem." Eles se entreolharam. Clarinha se aproximou, puxando a manga da camisa dele. "Você é nosso pai?" Silêncio. Ele se ajoelhou. "Sim, e demorei demais para descobrir. E mais ainda para merecer." Os 4 o beijaram ao mesmo tempo. Era um abraço torto, apertado, quente e cheio de perdão. Mas a felicidade durou pouco, porque naquela noite alguém bateu na porta. Um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha, com letras recortadas de revista, e dizia: "Eles não são seus, e se continuar vai perder tudo." E embaixo, uma foto de Sofia, viva, andando numa rua de outra cidade, com um olhar assustado e uma cicatriz no braço que ele não lembrava de existir. No dia seguinte, Vinícius contratou detetives. Rastros indicavam que Sofia havia sido vista no interior de Minas, trabalhando como cuidadora numa fazenda isolada. Mas cada vez que se aproximavam, ela sumia de novo. Uma das pistas levou a uma clínica psiquiátrica desativada. Lá encontraram prontuários falsificados, nomes trocados e uma ficha antiga com a foto dela sob o nome de Helena Souza. Diagnóstico: paranoia induzida. Internação forçada por risco familiar. Data de entrada: 2 dias após ela desaparecer da vida de Vinícius. Autorização de internação: assinada por Helena Ferraz, a mãe dele. Sofia havia sido trancada em hospital por ordem judicial, manipulada como louca, enquanto carregava 4 vidas no ventre. Vinícius explodiu por dentro. Ela não fugiu por covardia. Ela foi silenciada, exilada por amor. E agora, se estava viva, era uma mulher em fuga. Não da justiça, mas do passado que a perseguiu com algemas invisíveis. Vinícius convocou a imprensa, fez uma coletiva, exibiu documentos, revelou o experimento genético, a internação forçada, os filhos abandonados e o nome da mãe. Minha própria mãe violou os direitos de uma mulher inocente. Me transformou num pai ausente. Mas hoje eu rompo esse ciclo. Eu peço desculpas ao mundo e declaro: vou encontrar Sofia e dar aos meus filhos a verdade que lhes foi roubada. O Brasil parou. O caso viralizou. Programas de TV, jornais, internet, todos queriam saber onde está a Sofia. Enquanto isso, nos fundos de uma casa simples, escondida numa vila sem CEP, uma mulher assistia a TV com as mãos trêmulas. Ele me procurou. Ele sabe. Lágrimas desciam devagar. E então ela tocou a cicatriz do braço. Mas será que ele vai me perdoar por ter aceitado aquele acordo? Sofia foi localizada por um jornalista investigativo. Estava escondida, vivendo sob outro nome, costurando roupas infantis em troca de abrigo. Ao ser confrontada, pediu apenas uma coisa: deixe-me contar a verdade antes que os outros inventem por mim. Ela contou que, ao ser internada à força, recebeu visitas de Helena, a mãe de Vinícius. Fez uma proposta. Ou aceitava desaparecer com uma quantia em dinheiro, ou jamais sairia do manicômio. Ela recusou. Então foi dopada por meses. Os bebês nasceram sem que ela visse.
Só soube que eram 4 quando uma enfermeira teve pena e contou. Fugiu com a ajuda dessa mesma mulher e, desde então, viveu escondida, com medo, com culpa, com saudade. Mas agora ela estava pronta e pediu um encontro com os 4 filhos e com ele, Vinícius. Porque algumas verdades só cicatrizam quando são ditas olhando nos olhos de quem a gente perdeu. Era fim de tarde quando o carro preto parou na praça vazia da pequena cidade mineira. O céu tingido de laranja, o vento leve, tudo parecia em suspenso. Os 4 irmãos desceram do carro de mãos dadas. Vinícius, ao lado, segurava o choro como quem segurava uma represa com as mãos. Do outro lado da praça, Sofia, mais magra, mais velha, mas com os mesmos olhos doces de antes. Ela hesitou por um segundo. Depois correu. Os filhos correram também. E então aconteceu. O tempo parou, o mundo silenciou. O abraço. Sofia os envolveu num gesto de desespero, alívio e renascimento. Beijava cada rosto, tocava cada cabelo, como quem quer recuperar anos em segundos. Vinícius ficou parado, até que ela olhou. Os olhos se encontraram. Ele deu um passo. "Desculpa!" sussurrou ele com a voz embargada. Ela balançou a cabeça, lágrimas descendo pelo rosto. "A culpa não foi sua. A gente foi separado por alguém que tinha medo do amor." Ele caiu de joelhos e ela também. Naquela praça, diante dos filhos, se olharam como se estivessem se vendo pela primeira vez. Com as dores à mostra, sem máscaras, sem passado pendente. Clarinha se aproximou. "Mamãe, esse é o papai?" Sofia sorriu. "É, meu amor, e ele veio buscar a gente." Foi quando o Lucas, o mais velho, falou. "Agora a gente tem o lar?" Vinícius respondeu sem hesitação. "Não o lar, mas uma família." O mundo assistiu àquele encontro ao vivo, transmissão clandestina feita por celulares. Corações do Brasil inteiro choraram junto. Porque não era só um reencontro, era justiça, era amor vencendo, era a vida. A mãe de Vinícius, ao ver tudo na televisão, quebrou o copo de cristal contra a parede. "Idiota! Ele destruiu tudo que construí." No mesmo dia, advogados dela entraram com pedido de interdição contra o próprio filho, alegando instabilidade emocional e prejuízo à empresa. Mas o país já tinha escolhido de que lado estava. A opinião pública esmagou a manobra. Funcionários da empresa fizeram protestos a favor de Vinícius. A diretoria renunciou. A mulher mais temida dos bastidores empresariais agora estava sozinha. Um promotor federal reabriu o caso da internação forçada de Sofia. Documentos, testemunhas, gravações. O escândalo foi manchete por semanas. Elana Ferraz, outrora intocável, agora enfrentava a justiça. E o pior, enfrentava o próprio filho. "Você nunca soube amar, mãe. Você achava que podia controlar tudo, até o destino. Eu fiz tudo por você." "Não, fez por você mesma e perdeu tudo." Ela foi condenada por falsidade ideológica, abuso de poder médico e cárcere privado. E Vinícius libertou os fantasmas. A antiga mansão dos Ferraz foi vendida. Com o dinheiro, Vinícius comprou um terreno no interior. Construiu uma casa ampla, com jardim, pomar, varanda com rede e quarto para cada filho. Sofia passou a dar aulas de reforço para crianças carentes e sorria como quem renasceu. Certo dia,
Clarinha apareceu com uma folha na mão. Papai, posso trocar de nome? Ele se ajoelhou. Claro, meu amor, mas por quê? Porque quero ter seu sobrenome também. Porque agora a gente é mesmo uma família, né? Ele chorou. Sofia também. E os irmãos sorriram. Os 4 ganharam um novo registro, nova certidão, novo recomeço. E nas paredes da casa, nenhuma foto da antiga vida. Só retratos novos, com olhos cor de âmbar e sorrisos verdadeiros. Algumas semanas depois, uma caixa chegou pelo correio. Sem remetente, mas com selo antigo da clínica psiquiátrica. Dentro estavam mais de 20 cartas, todas de Sofia, escritas durante os anos de internação. Nunca enviadas, nunca lidas. Ela abriu uma por uma e leu em voz alta, com os filhos ao redor. Cartas para os bebês, cartas para Vinícius, cartas para si mesma. Se algum dia isso for lido, é porque sobrevivi. E se sobrevivi, foi porque dentro de mim 4 corações batiam junto ao meu. Vinícius segurou a última carta. Era para ele. Você nunca me traiu. Quem nos traiu foi o medo. Mas agora, se ainda me ama, me encontre no portão. Todo amor verdadeiro merece uma segunda chance. Ele sorriu e respondeu baixinho. Eu tô aqui, Sofia, e dessa vez, para sempre. Anos se passaram. O nome Ferraz voltou ao topo, mas não por negócios, e sim por humanidade. A Fundação Olhos de Âmbar foi criada por Vinícius e Sofia. Acolhe mães vítimas de abandono, violência e injustiça. Os 4 filhos cresceram com escola, afeto e história. A própria história, contada sem filtro, com as cicatrizes e as vitórias. Clarinha quer ser médica. Lucas sonha em ser escritor. Os outros 2 ainda estão descobrindo o mundo, mas todos têm algo em comum. Sabem que foram amados antes mesmo de nascer. E toda noite, na varanda da nova casa, Vinícius olha para o céu e diz: tem coisa que dinheiro nenhum compra. Um abraço na hora certa, um perdão dado sem pedir nada em troca, e o milagre de ver 4 vidas que não deviam existir ensinando o mundo a viver. Porque no fim das contas, tem amor que nem o DNA explica.